Bora, bora, minha gente, sejam bem-vindos ao Foca e Vai. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Manu. E hoje, amor? E hoje a gente tem mais uma convidada ilustre. Mas tu tem recado antes, Tu já né? falou que é uma convidada, né? Já deu falei spoiler. que é uma convidada. Então tá bom, mas antes da gente apresentar a nossa convidada aqui, deixa eu falar do nosso grande parceiro aqui, que é a Convinhos, né? E eu sempre tenho a minha colinha básica, né? Pra falar qual que é o vinho que nós temos, ou melhor, o Jonas sempre fala, né? A casta. Então, a casta. A gente tem um Malbec de Mendoza, Argentina. Então, Sotano Júnior. Vermelho profundo, apresenta aromas de frutas vermelhas com ameixa e framboesa, com notas de pimenta. Um vinho fresco e frutado, com elegância e equilíbrio, com boa entrada e taninos delicados. Seu final é longo e lembra os aromas percebidos no nariz. 100% Malbec. Delicioso. Então, mais uma aqui, espetacular. Delicioso. Né? Fica que a gente recebe aqui do Jonas aqui para poder receber, né? Nada mais, nada menos que alguém tão especial quanto, né? E só para lembrar que seguidores do Foca e Vai tem descontinho, né? Especial. Sempre, né? Sempre. Então... E antes de mais nada, e até para mim não me esquecer, porque depois o Jorge me xinga, lembrando aqui, né? Então se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem o conteúdo, porque vem aí um papo muito bom. Vem um papo maravilhoso e eu vou com muito prazer apresentar a convidada. Enquanto tu apresenta ela, eu vou aqui degustar, e depois a gente vai fazer um brinde com a nossa convidada também. Eu vou degustar antes de brindar, viu? Então vamos lá. Ela nasceu bailarina, estudou para ser jornalista e é escritora. Deu a volta ao mundo e conheceu 37 países e dessa experiência nasceu um livro, que está aqui na mesa, inclusive. Teve sua jornada profissional passando por assistência de copy e madrugadas de plantão até protagonizar colunas no Segundo Caderno e na revista Dona. Para quem é do Rio Grande do Sul, já deve estar familiarizado. Até o dia que entendeu que era hora de colocar a mochila nas costas e partir para o mundo. Quando questionada sobre quem é e o que faz, prefere dizer que é colecionadora de abas e experiências que enriquecem a sua jornada. Além disso, ela é professora de MBA, tem um blog para devaneios, está ativa nas redes sociais sem filtro. Gosta de pé no chão e coque enrolado em caneta no cabelo. E tem como missão comunicar e se relacionar com veracidade. Ninguém mais, ninguém menos que Fê Pandolfi. Seja muito bem-vinda ao Foca e Vai. Fê. Obrigada pelo convite, Rodrigo, Manu. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre falo que uma das minhas missões nesse mundo, nesse plano, é compartilhar, né? Compartilhar história, compartilhar conhecimento, compartilhar vivências. Então, estar aqui com vocês é um prazer. Ai, muito obrigada, porque exatamente essa é a nossa proposta aqui. Aliás, já quero já quero presentear com o livro. Olha que honra. Quem é Estrada, já que estamos nesse momento, ainda não entramos no papo. Para uma boa leitura para vocês, enfim. Muito obrigada, nossa. Que maravilha. Vira, né, amor? Pra deixa eu olhar. E eu acho que tem, inclusive, uma dedicatória aí. Assinada ainda. Deixa eu ver. Quem é a Estrada? Eu já tô querendo começar a ler agora, mas eu não vou fazer essa desfeita. Ai, olha que lindo, gente. Tem. Então, tá aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Com certeza faremos a leitura, sim. Total. Sabe que eu pra me ler aqui, né, Fê? Eu preciso fazer assim. Sem loss. Não é pra rir, Jorge. Ai, mas vamos lá, Fê. A gente quer conhecer um pouquinho da tua história, a gente consome o teu conteúdo, a gente gosta muito do que a gente vê e da forma como tu te coloca, tu te posiciona nos assuntos de uma relevância importante para a tomada de consciência do momento que a gente vive, com uma naturalidade, com uma leveza. Né? E a gente quer te ouvir, quer te conhecer, quer saber um pouquinho da tua jornada, da tua história, né? E aí não só profissional, também pessoal, principalmente, né? Quem é a Fê Pandolfi. E também saber quais são os teus principais aprendizados, o que tu tá fazendo hoje pro mundo. Bem, como tu bem apresentou aí no início, né? Eu sou jornalista por formação e especializada em marketing também, né? Por formação. Mas não existe uma faculdade ainda no Brasil que nos defina como escritora, né? Então, essa foi a minha busca nos últimos anos,
porque a gente precisa de alguns rótulos, alguns crachás que nos definam, né? Porque nos deem segurança. Sim. Então, por muito tempo eu fiquei atrás dessa escrita, mas buscando caminhos paralelos, né, a isso. Ou que me aproximassem de alguma forma, como no jornalismo, que aproximou muito, né, de fato. Então, hoje eu escrevo, né, mais do que qualquer outra coisa. Todo o meu trabalho ele passa pela escrita, então seja através de roteiros para as redes sociais, seja através de mentorias de escrita criativa, como ghostwriter de livros, escrevendo os meus próprios textos, que é onde eu mais me realizo, né, nas minhas redes, no meu blog pessoal, enfim. E acredito que através da escrita eu estou cumprindo o meu propósito de comunicar o que talvez alguma pessoa gostaria do outro lado, mas não entende como expressar, né? Então, essa é a minha maior alegria, quando alguém fala, nossa, escreveu exatamente o que eu gostaria de dizer e eu não estava conseguindo sobre determinado assunto. E sobre o conteúdo, né, que tu trouxe, eu acho que teve uma evolução no meu conteúdo. Inicialmente, quando eu trabalhei por muitos anos no Jornal Zero Hora, né, como jornalista, e quando eu saí, era uma época em que a influência das redes sociais, elas estavam ainda... já funcionavam, mas ainda era um embrião. A gente não entendia como um negócio. Né? Hoje, todo mundo entende o Instagram, principalmente aqui no Brasil, como um negócio. Né? Eu não tinha esse entendimento, mas eu via que eu tinha 10 mil seguidores lá na época, né? Que era um número expressivo, para a época super expressivo. Sim. E que aquilo ali poderia ser a minha salvação para não ter que trabalhar num veículo tradicional. Porque quando a gente se formava em jornalismo era trabalhar no veículo tradicional, ponto, Sim. ou numa assessoria de imprensa. E foi isso que me encorajou. Minhas redes sociais foram que me encorajaram. Então, num primeiro momento, eu fui para um caminho óbvio, né? De lifestyle, de falar da minha vida, de compartilhar o dia a dia. Um caminho até que não tinha tanta minha identidade, como falar de moda, né? Que é um assunto que eu gosto, estudo, mas que não é algo que é o meu forte no meu dia a dia. Então, fui por esse caminho até ir evoluindo, pensando, não, o que eu posso fazer com essa rede no momento que começa a inflar essa rede, né, entrar muita gente, para que realmente faça a diferença. E eu entendi que era através da escrita, então, que eu ia ter esses pontos de conexão com as pessoas. E aí começa esse conteúdo evoluir um pouquinho mais para um penso maior e para uma relevância maior também de conscientização sobre a influência, que é um tema que eu gosto muito, né, sobre o que a gente faz com a nossa influência, se a gente tem esse poder de influenciar pessoas, que acho que é trazer um pouco, como tu trouxe também no teu discurso, de veracidade, leveza e credibilidade, né? Ô Fê, tu comentaste aí que encontrou o caminho e foi. Que momento caiu a tua ficha de ser isso aqui que eu vou fazer agora, essa escritora? Foi no momento, porque eu tenho um caminho curioso dentro do jornalismo, que é... Durante a faculdade, eu sabia que eu queria escrever grandes reportagens. O que é grande reportagem? É aquela matéria de revista, assim, né? Não precisa ser investigativa, mas meu estilo era mais comportamental, assim. Eu nunca fui aquele repórter de invadir um espaço, perguntar e tal, não. Nunca tive isso, assim. Era bem comportamental. Eu quero falar sobre uma tendência, sobre um perfil de uma pessoa, uma entrevista, né? Então, eu gostaria de fazer grandes reportagens. Então, eu me dediquei para isso, né? Era uma maneira também de escrever, obviamente. Mas quando tu entra num grande veículo, como é o caso do Grupo RBS, tu vai para onde tem espaço. Sim, com certeza. Tu aproveita a oportunidade que estão te dando. Gente, na época que eu fiz prova para entrar para a RBS como assistente, na época, era o auditório inteiro da SPM fazendo prova por 2 vagas. Eram todos estudantes do Rio Grande do Sul, que é estado do sul do país, tentando entrar. Então, era muito competitivo o mercado. Ainda é, eu acho. Não sei. Então, quando tu entrava, era assim... Entrei, gente. Tô aqui. Agora o que vier, eu vou pegar. Vai! E assim foi, né? Eu entrei como assistente de copy, fiz plantão de madrugada, enfim... Fui para onde me jogava, eu ia buraco de rua, esporte, política, força-tarefa disso, força-tarefa daquilo, até ser contratada como repórter. E quando eu fui contratada oficialmente como repórter, foi para a coluna social. Eu era assistente de coluna social. E a coluna social é algo muito peculiar, porque é uma cultura nossa, aqui do Rio Grande do Sul, muito forte aqui no Rio Grande do Sul, né? Mais no interior, aqui já está até, aqui em Porto Alegre já está meio que se acabando, né?
era muito forte essa cultura e a figura do colunista social era uma coisa muito importante na sociedade. Como eu comentei com vocês nos bastidores, eu vim de Passo Fundo, então eu não conhecia a sociedade porto-alegrense, não... Mas eu era assistente da colunista, né? Então, tudo bem. Ela foi me ensinando, foi me explicando e tal. E aí, teve uma evolução aí, fast track, muito rápido, que logo depois, assim, 2, 3 anos depois, eu acabei virando a própria colunista. Eu tinha 25 anos na época, eu era muito nova. Para uma posição de tamanha relevância e status. Um grande veículo. Um grande veículo. Com 25 anos, eu era a principal colunista social do sul do país, né? Então, é uma estrela difícil de administrar quando tu tem 25 anos. Né? Isso é importante de dizer. Sim, de alguma forma vem bate aquela imaturidade, né? Com certeza. 25 anos, eu jovem pra caramba, recém-formada, Exatamente. Quando surgiu a vaga, né? Eu me lembro que eu estava no Dona, e trabalhando no Dona como editora online. E a Mari Calil, que era minha chefe na época, surgiu. Eu falei, Mari, me chamaram e tal. E ela disse, o que tu quer fazer? Eu falei, eu acho que eu devo ir, né? Afinal, eu vou estar todo dia no jornal. Eu vou ter uma página. Ela falou, então vai. Se é esse teu objetivo, vai. Foca e vai. E foi um aprendizado incrível, assim, durante esses 3 anos que eu fiquei ali. Mas foi muito intenso, né? Porque eu trabalhei muito, né? Dia, manhã, tarde, noite em evento. Tive que lidar com essa questão da bajulação, do meu autoconhecimento, do meu autocontrole, até onde era meu limite, onde eu podia ir, o que eu não ia, né? Então, todos os dias eu chegava para trabalhar, tinha um monte de presente em cima da minha mesa, né? Então, tinha coisas que a gente tinha que devolver e tal, uma série de questões éticas. Então, era difícil de administrar isso, assim, naquela época. E eu comecei a me dar conta que eu estava fazendo tudo menos escrever, né? Sim, porque a loucura... Lá no fundo, tu queria. Na verdade, são notas, né? A coluna são notinhas. E eu tinha entrada na TV Com, eu tinha entrada na rádio semanal, eu tinha uma página no Dona de perfil, eu conseguia abrir espaços. Eu tinha uma websérie na época que nem era tão comentada a websérie no YouTube. Mas a escrita, como eu gostaria, ela estava ficando muito em segundo plano e eu comecei a repensar, assim, será que é isso que eu estudei jornalismo para isso? Não, eu estudei. Em nenhum momento eu entrei na faculdade de jornalismo e pensei, quero ser colunista social. Isso depois de 3 anos lá dentro, já mais ou menos. Eu já pelos seus 28, mais ou menos. Isso, eu já tinha realizado bastante coisa lá dentro. E eu comecei a tentar me recolocar lá dentro e não estava tendo brecha, não estava tendo abertura. E aí eu entrei numa super depressão, assim, pesei 45 quilos. Eu brinco que agora eu dou risada disso, né? Enfim, risada, é um aprendizado, né? Mas eu era um Playmobil, eu era só uma cabeça e um corpinho, né? Tipo assim, eu Pode rir agora. Então, né? A gente brinca, mas olha que importante que tu trouxe. Olha o quanto, se a gente não cuidar, tu é consumido literalmente. Porque como que eu ia abrir mão daquilo, gente? Me digam, e né? E tem uma coisa importante, né? Eu pensava, pra onde eu vou? Quando tu começa a fazer muito bem o que tu tá fazendo, parece que quem tá ao redor não quer te tirar dali. Claro. Né? Então tem mais essa força que nos mantém aprisionados. Esse era um ponto. Né? Não era interessante também que eu saísse dali. Claro que não. Do ponto de vista de negócios, obviamente, eu entendo a empresa hoje. Né? Eu me coloco no lugar deles. Era uma posição muito difícil. Tanto é que a coluna acabou logo em seguida. Depois que eu saí. Então, e tinha um produto muito legal. Eu tinha criado um produto legal. E eu fui muito feliz com aquele produto e realizei muitas vontades. Entrevistei celebridades. Que legal. Né, fui a eventos incríveis. Mas chegou um momento em que o cálculo não batia mais. E também eu comecei a ficar muito sozinha, né? Eu percebia que meu telefone tocava o dia inteiro. Quando eu ia para casa... Não tocava mais. Sim. Exatamente, né? E aí eu comecei a pensar, esse cálculo não tá batendo. Tem coisa errada aqui, né? Tem coisa errada. Só que era muito difícil tomar essa decisão, porque para onde vou? Né? Sim, e com poucas opções. O meu medo era, as pessoas vão me esquecer. Eu tenho 28 anos. Jovem, muito jovem. Né? E eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? As pessoas vão me esquecer, eu não vou mais ser convidada para nada, não vou mais estar em lugar nenhum. Um monte de coisas, assim, misturadas, né? Vou sair do circuito. E aí eu passei por um processo importante de autoconhecimento, terapia, enfim, legal. Né? E falei, bom, não dá mais. E eu vou chegar lá, porque eu já tinha tentado pedir uma demissão umas 3 vezes e tinham me convencido. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então.
Aí eu falei, não, eu já tava pedindo música no Fantástico, falei, agora eu vou chegar lá e vou dizer, olha, não, hoje eu vou embora, deu, acabou. Aí, e aí eu falei, quando eu cheguei na mesa da minha chefe, da minha editora, eu falei, olha, eu preciso sair e tal, e ela disse, tu tá com uma cara que tu não consegue mais fazer isso mais um dia da tua vida. Nossa. Daí eu disse, exatamente isso. E eles foram super compreensíveis, enfim, né? Mas foi essa insatisfação. Eu nem sabia direito o que eu ia fazer ainda. Uhum. Mas eu precisava me convencer de que naquele lugar eu não podia ficar. Uhum. Então, mais do que eu planejar alguma coisa, eu vou sair, vou montar um projeto, vou fazer isso, fazer aquilo, eu precisava entender que aquele lugar eu não poderia ficar. Então, eu precisei aceitar isso. Se eu sair desse lugar, eu vou ficar bem, eu vou ficar tranquila, que eu tô abrindo mão disso. Então, quando eu consegui aceitar isso para mim, foi quando eu consegui sair, né? E aí, me voltar para minhas redes sociais no primeiro momento. E surgiu o Ida e Volta, que foi meu projeto de viagem, que acabou culminando na volta ao mundo. Então, literalmente, tu pediu para sair, e aí naquele momento te reconectou e já foi viajar já em seguida. Foi nessa hora, mochila nas costas? Foi 6 meses depois. Na verdade. Primeiro tu foi te equilibrando, foi te encontrando até pra entender que a tua decisão tinha sido a melhor pra ti? Sim, na verdade eu decidi, isso é importante de dizer, assim, as pessoas me perguntam muito. Eu defini que eu ia pedir demissão em março, eu pedi em junho. Então eu me dei um prazo. Uhum. Né? Durante de março a junho eu fiquei montando e me estruturando para isso, financeiramente e pensando. Eu tinha um assessor na época, o Edu, e ele me disse assim, tu precisa sair e já dizer alguma coisa. Eu saí e vou pra cá, porque o meu medo era, eu vou sumir. Uhum. Então tu sai e diz assim, nem que tu não saiba direito o que é, mas... já diz que tá indo pra algum lugar. Joga uma coisa aí na roda. Eu falei, beleza. Eu falei, eu vejo quando eu escrevo sobre viagem, engaja, as pessoas gostam e tal, eu quero escrever sobre viagem... Não no sentido de dicas, mas no sentido de insights que as viagens trazem, né? Como agente de mudanças e tal. E aí eu criei de volta, né? E aí eu falei, eu vou lançar essa plataforma de viagens que eu vou escrever sobre viagens e a maneira que impacta. Não tinha volta ao mundo no radar. Uhum. Então eu saí, no outro dia já de volta já estava ali, já tinha lançado o projeto no mundo. Aí logo já fiz uma viagem para o Peru e tal, com umas amigas, que era mais de férias. Uhum. Comecei a fazer uns testes. E aí um amigo meu me chamou e disse, olha, não sei se tu já ouviu falar de uma passagem de volta ao mundo. Deu passagem de volta ao mundo? Nunca, não sabia que isso existia. Dele, eu fiz essa viagem algum tempo atrás e as pessoas me pediam muito para falar sobre isso. Só que eu não sei escrever, eu não tenho o poder de comunicação que tu tem, então acho que se tu fizesse seria muito interessante. Olha só. E aí eu, vou investigar. E aí eu investiguei, né, tudo sobre essa passagem, enfim, sobre esse projeto. E aí, 6 meses depois, aí sim, eu saí com a mochila nas costas. E tu tava solteira? Solteira. E foi sozinha, né? Sozinha, aham. Eu fiz 30 anos na estrada, né? Eu fui com 29, fiz 30 lá. E... Em que país tu tava quando tu fez 30? Na Áustria. Na Áustria? Aham, tava na Europa ainda, porque eu passei pelos 5 continentes, né? Então, eu saí daqui, eu passei por Buenos Aires, daí eu fui para Cuba, aí passei pelos Estados Unidos, aí 3 meses na Europa, passei 1 mês nas Américas, 3 meses na Europa, 1 mês na África, 3 meses na Ásia, 1 na Oceania e voltei. Então, foi a volta ao mundo mesmo, assim. Então, fui sozinha, não estava solteira na época. Isso também era uma questão para mim, né? Eu tava achando que eu ia ficar solteira para sempre. Desacreditada. Tava desacreditada do amor. Como é que é o nome do maridão? Felipe. Olha aí, Felipe, viu? Então... Encontrou o coração no caminho. Exatamente. Na verdade, na volta, né? Quando eu voltei. Viu? Mas essa viagem foi muito importante para mim por uma série de questões de desapego e porque me reconectou com a minha escrita também, né? Olha que demais. Que legal. Não, e aí saiu um baita de um presente aqui,
que eu acho que tem muita história aqui para contar. Muita, muita, muita. E o que é Imagina. legal no que tu trouxe aqui na fala, que eu acho que é super importante. A gente adora viajar também. A gente não viajou a quantidade de países que viajou. Quem sabe a gente chega lá, né, amor? Ué, com tonela nas costas, não com mochilão. Ué. E o que tu traz de aprendizado? Eu vou pegar literalmente desse aqui. Dos teus 270 dias que tu ficou viajando. O que pra ti foi mais importante desse período que tu teve viajando? O mais importante, eu acho, dessa viagem, assim, são muitos pontos, enfim, eu compartilho no livro, mas eu entendi que eu precisava me encontrar, né? Então, o título, ele tem essa brincadeira, quem é a estrada, né? Porque eu comento que quem faz a estrada, na verdade, são as pessoas, não são necessariamente os destinos. Dependendo com quem tu encontra ou com quem tu tá, isso faz muita diferença. Então, teve lugares em que eu estava muito mal durante a viagem e encontrei pessoas que me fizeram muito bem, que me ajudaram muito, ou lugares em que eu estava muito bem e daqui a pouco tive uma situação de perigo, de risco, e que isso também desestruturou a minha experiência. Então, eu entendo que a vida ela é feita de encontros, assim, e que eu fui sozinha, porque eu queria ficar sozinha, e eu achava importante essa desconexão. Quando eu viajei, eu saí de todos os grupos do WhatsApp, eu fui sem internet, né? Fui bem desconectada mesmo. Eu tinha Wi-Fi nos lugares que eu ficava, isso sim, né? Para ter uma conexão, mas eu estava sem ligação direta. Eu saí do Instagram também. Saí do Fepandolf e fiquei só com ida e volta. Então, eu pratiquei uma série de desapegos, além de ter uma mochila de 20 quilos só, né? Para toda a trip. As mesmas roupas, as mesmas... Sim. Tudo. Nenhuma compra, nem... Desapego total. Material sim. Pra ti, não... Sim, naquele total. momento. Ai, que legal. Então, foi uma série de aprendizados, assim, que às vezes até é difícil de eu recolocar, mas de repensar, né? Revisitar. Mas eu acho que o maior aprendizado é o autoconhecimento, assim, de eu ter passado todo esse tempo comigo e identificando melhor com quem eu queria estar, o que eu queria, o que eu não queria. Então, a estrada é importante para isso, né? Pra gente observar o caminho, né? E se conhecendo em momentos completamente despreparada para o que vem, né? Eu acho que esse talvez é o maior ganho da coragem de se jogar numa experiência como essa, né? Porque, enfim... tu vai lidar com o inusitado, com coisas que tu não planejou, com coisas que tu nunca pensou, com a saudade que talvez tenha batido, né? E que tu não tinha ninguém para abraçar ali do teu lado, né? E na contrapartida disso, conhecendo outras pessoas, vivendo lugares incríveis, porque eu imagino que tu deva ter visto cenários paradisíacos, né? Então, acho que a pergunta que o Rodrigo fez era o que eu ia te fazer, assim, no sentido de que, olha só que importante. Eu furei? Não, tu foi muito apropriado. Porque eu ia dizer que como as nossas experiências pessoais e quem a gente é na nossa construção como ser humano, ela transforma a nossa vida profissional, né, completamente. Então, isso foi, de fato, essa experiência foi transformadora, foi decisiva para tu poder seguir o teu rumo e tomar teu rumo na tua carreira nova, digamos assim? Sim, foi decisiva, porque eu acho que se eu não tivesse ido embora, eu ainda ia ficar muito conectada à minha versão daqui. Porque as pessoas também não conseguiam desapegar dessa versão, que era a versão que eles conheciam, que foi como eu fui apresentada, da Fernanda, colunista social, enfim. E eu estava muito dentro desse personagem também, né? Vestindo muito bem esse personagem. Então, quando eu saí imediatamente, os trabalhos que eu fiz, eles eram muito conectados ainda com a coluna. Então, por exemplo, a primeira publicidade que eu fiz no meu Instagram era para uma marca de joia. E era um ensaio meio de moda, uma coisa, né, que eu acho que tem gente que faz maravilhosamente bem, mas que não é. Hoje eu olho e penso, gente, não tem nada a ver, sabe? Hoje tu até agradece se alguém te procura, tu diz, não, obrigada, não é o meu... Não, eu trabalho com marcas de joias, não é uma questão, mas eu vou fazer outro tipo de conteúdo, né? Então, não aquele que é o da blogueira que a gente imagina, tradicional, vestida com a joia, com um carão e tal. Isso não era meu perfil. Mas, num primeiro momento, foi para onde eu corri. Sim. Porque era mais fácil. Então, se eu não tivesse feito esse processo de me distanciar desse personagem que eu criei, talvez eu ia seguir nesse fluxo, né? E muitas vezes eu já voltei para esse fluxo de
tô aqui, tá, é a maneira que é mais fácil de ganhar uma grana, vamos fazendo essas publicidades. Daí quando eu vejo, nossa, Voltei. voltei casas, não me identifico com isso. Volta pra cá. Deixa eu me reorganizar e me colocar nos trilhos. Né? Então, a viagem, ela teve esse processo de eu achar que realmente eu ia viajar e ninguém mais ia lembrar de mim. E eu pensei, como é que vai ser isso? Né? Eu vou voltar e vou fazer o quê da vida, gente? E eu precisei desapegar disso no caminho. Bom, mas eu tô aqui, tô vivendo essa experiência e vai ser isso, né? Então... e para minha surpresa, né? Quando eu comecei a viagem, comecei a falar no ida e volta, que tinha bem menos seguidores... As pessoas super engajaram. E daí eu atraí o público que eu realmente queria atrair. As pessoas super engajaram e participaram. E se eu ficava 3 dias sem dar notícia, se preocupavam, mandavam mensagem. As pessoas viajaram comigo mesmo. E eu escrevia no blog 2 vezes por semana. Tu começou a escrever durante a viagem mesmo? Sim. Esse livro, boa parte dele foi escrito durante a viagem. Então, ele é muito fiel. Eu tive que fazer uma seleção de textos. Não tinha como entrar tudo, né? E ele é um romance, autobiográfico, né? Passou uma botinha maravilhosa tem um agora, assim, que... Sensacional. Mas eu não sei se o motor era bom. Assim. Podia ter um mic mais pra frente. Meu mic? Que? Não, mas pra esquerda, pra esquerda. Mas assim, tu diz? Aqui. Boa. Ao vivo. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, vamos embora. Ele é um romance autobiográfico. O que é isso? É a minha história, mas ele tem uma narrativa de romance. Então, não são crônicas. Eu conto a história com início, meio e fim. Ai, que né? legal. Então, é porque eu saí, como eu saí, os lugares pelos quais eu passei. Então, por isso que eu tive que escolher. Senão ia ficar chato. E o fim, como eu voltei. Então, nesse livro eu conto bem, assim, essa passagem, né? Como foi esse processo. legal. E quando tu estava fazendo no teu blog, tu já tinha noção que tu ia escrever o livro ou não? Ou ele surgiu Chegou um momento depois que sim. Quando eu comecei a pensar, o que eu vou fazer quando eu voltar? Eu pensei, bom, acho que eu tenho 2 caminhos. Fazer um livro e dar palestras a respeito dessa viagem e o que eu aprendi com essa trip, né? Com essa jornada. Só que a minha chegada em Porto Alegre é surpreendente, né? Porque no momento em que eu larguei a minha mala, que eu tava pegando a minha mochila na esteira, a RBS me ligou pedindo para voltar e eu voltei. Sério? Volta 360 graus, definitivamente. Sai do lugar, volta para o lugar. E aí? Voltei para uma... Aí que eu comentei com vocês, voltei para uma área de comercial, de gestão. Porque eu tive algumas marcas que me acompanharam na viagem, né? Então, foi assim que eu também... Não foi como eu banquei a viagem. Sim. Isso é uma curiosidade, né? Obviamente não foi. Eu tive que quebrar o cofrinho. O cofrinho, pegou o cofrinho, né? quebrou. Foi um super investimento de vida. Tive auxílio também dos meus pais, né? Mas eu tive algumas marcas que me apoiaram, né? Eu não sei se a gente pode citar marcas aqui ou não. Não tem problema. Não tem problema. Eu tive uma marca que foi fundamental para mim, foi a Uber. Então, a Uber, ela viajou comigo o tempo inteiro. E eu criava conteúdos para eles, porque eu me dei conta que eles estavam pela maioria dos países que eu ia passar, em todos os continentes. Eu falei, gente, naquela época eles estavam entrando no Brasil, isso é muito legal. Então, eu entrei em contato com eles, eu tinha contato por causa da RBS, montei um plano, aí sim foi um plano meio assim, vai ser isso, vocês querem apostar ou não, né? E eles foram meus parceiros, então eu gerava conteúdo para Uber. Quando eu estava na Irlanda, eu estava com uma cervejaria. Eu tinha agências de viagens que volta e meia entrava em contato. Tu tá indo para Zanzibar, na África, eu quero que tu visite um hotel lá e faça um review para mim desse hotel. Daí eu me dava bem e ia para um hotel 5 estrelas, umas coisas assim que aconteciam. Então, eu fui aprendendo uma coisa que hoje é muito natural, mas na época não era, que é gerar conteúdo para as marcas através das redes. E quando eu retornei, então, o comercial da RBS me chamou para fazer isso, pensar em projetos para todo o grupo. Então, eu fui para gerir a área de branded content, que é a produção de conteúdo para as marcas do grupo RBS. Então, eu voltei para lá e fiquei 1 ano, e aí isso ficou engavetado. As palestras eu consegui dando, mas esse projeto ficou engavetado por um bom tempo. Anos? Ele saiu final de 2021, 5 anos depois da viagem. Eu viajei em 2017. Tu voltou, tu viajou em 2017, tu ficou 9 meses praticamente 9 meses viajando. Né? Tu voltou pra RBS, ficou mais quanto tempo na RBS? Mais 1 ano. Mais 1 ano. É. E aí depois... Daí depois Chega. encerramos. Simbólico esse período todo, né? Eu acho que também foi uma volta importante pra mim, assim, porque eu saí de lá muito
será? Eu não acho que eu tinha essa visão que eu não cabia em nenhum outro lugar lá dentro, né? Essa era a visão que tinham me passado. E quando veio esse convite para uma área de gestão comercial, para um negócio importante, eu falei, opa, sabe? Acho que eu tenho uma chance de... E foi incrível, porque a partir disso também vieram muitos outros frutos, assim, do que eu sou hoje, né? Como sempre, eu sou muito grata ao Grupo RBS por todas as oportunidades. Mas aí eu entendi que... Realmente o ciclo tinha encerrado mesmo que eu dessa precisava tá mais livre. Eu ia te perguntar para não perder até o engajamento. Durante os teus 270 dias que tu ficou viajando, tu pensou em algum momento em desistir? Ah, chega, eu vou voltar porque eu cansei, tô triste. Voltar antes do previsto? É. Que, tipo, não tô dando conta. Eu até fiquei um pouco mais, na verdade. Não, porque eu já tinha tido uma experiência de viagem bem mais... Quando eu tinha 18 anos, eu fiz um intercâmbio. E foi terrível. Eu queria voltar todos os dias. Quanto tempo foi esse intercâmbio? Foram 6 meses. 6 meses? 6 meses. Eu fiz 18 anos e fui, assim, tipo, no outro... E eu nunca tinha viajado para fora do país. Foi minha primeira viagem internacional, sem falar inglês direito. Foi onde eu aprendi a falar inglês. Graças a Deus. Saí fluente. Sempre tem aprendizado. Trancos e barrancos. E fui para Nova York direto e cheguei lá e não era nada do que eu imaginava, entendeu? Nada do que eu via nos filmes. Me decepcionei, quero voltar. Numa época em que, né, nós não tínhamos a internet com essa potência que nós temos, então eu falava com minha família por e-mail, né, e por MSN na época, mas sem imagem. Então minha mãe ficou sem ver uma foto minha, sei lá, muito tempo. E eu sofri muito nessa viagem. Né? Eu pensava muito em voltar. E quando eu voltei, eu pensava, por que eu sofri tanto, né? Por que eu não aproveitei? Por que eu não tentei? Né? Eu fiquei, eu pedi para voltar, minha mãe não deixa falar. Agora tu quis ir, tu vai ficar. Agora tu vai ficar. Ainda bem. Ai, adoro essas mães. Não, fica aí. Eu falei, mamãe, não sei. Eu desfazendo a mala e chorando. E então eu tinha muito certos para mim. Assim, olha, no momento que eu me propor a isso, claro, eu não sei se acontecesse alguma coisa muito séria. No momento que eu me propor a isso, né? E eu tinha muita liberdade nessa viagem, porque eu não tinha um itinerário. Então, cansei desse lugar, vou embora, quero ficar mais, fico, né? Conheci uma pessoa, quero ir para o lugar que essa pessoa está indo, vou. Então, tinha mais liberdade, né? Primeiro porque tu não estava em nenhuma empresa, tu estava por ti só. Óbvio, tu era tua empresa. Eu era minha empresa, né? E tu estava fazendo a trip do jeito que tu queria, literalmente. Exatamente. Um desapego total, não é aqui, vou para cá, vou para lá. Teve algum dos lugares para ti que foi marcante, que tu disse, esse aqui eu vou ficar mais um tempo e eu não... Teve. Teve um país que me surpreendeu muito, que foi o Laos. O Laos é um país no Sudeste Asiático, bem pequenininho, ele tem colonização francesa. E nesse país eu fui porque uma amiga minha me indicou e tal, que já tinha ido para lá, que super viaja pela Ásia. E chegando lá, eu conheci um brasileiro, o Cláudio, que é meu amigo até hoje, de Manaus. Ele também estava fazendo a volta ao mundo. E aí conheci ele e conheci um grupo fazia muito tempo, eu já estava na estrada há muito tempo, já estava na Ásia, que eu não tinha grupo de pessoas. Sim, sempre sozinha ali, né? Então, isso para mim foi definitivo para que aquele lugar fosse especial e para que eu alterasse meu itinerário. Então, para onde vocês estão indo? Para cá, então também vou. Então, vou para cá, vou para lá e tal. Então, esse grupo de amigos foi definitivo para mim. Eu falo sobre isso no livro, para repensar, assim, parte da minha trajetória. Foi muito legal. O Laos é um lugar que eu tenho muito carinho, quero voltar em algum momento. Ai, que legal. Olha só. E, Fê, como é que tu te inspira para escrever, né? Tu vive as experiências, mas como é que tu consegue escrever tão bem? Eu sou uma admiradora tua. E eu vou até completar a fala dela, né? E eu vou dizer que para mim isso é dom, né? Porque escrever não, total. É um dom que eu sempre digo, eu sempre fui bom para as exatas. Então me pede para mim, né? Porque eu não consigo. Humanas, para mim, eu ficava assim desesperado, fazer uma redação. Aí quando eu leio esses livros e eu vejo assim, principalmente eu estava olhando no teu site ali, eu disse, cara, como é que consegue escrever tão bem? Consegue fazer os teus posts, inclusive tem um post que eu quero que tu comente, que foi aquele do apagão. Que teve aqui em Porto. Pra mim, ele foi fantástico. Ele rodou em tudo que é lugar. Aquele nas minhas redes era quase Nossa, todo dia alguém todo mundo repostava ele. Então, tão simples, eu quero que tu né? comente Tão básico, um pouquinho então disso aqui. quero entender isso. O que exatamente te inspira? Como tu te inspira? Bem, a inspiração para a escrita, ela vem de observação. Eu acho que todas as pessoas que escrevem
não necessariamente romances, né? Mas eu que escrevo sobre coisas diárias, crônicas também. É a observação. Então, é uma fala que alguém diz e tu... teve um insight. Aí tu dá uma notada, assim, nessa ideia. Ou eu consumo muito conteúdo, então eu vejo muito filme, muita série, leio muito livro. E aí eu vejo que tá alguma coisa em pauta. Minha próxima crônica agora, eu escrevo para uma revista de Santa Maria, que é a revista Persona, que é do Diário de Santa Maria. É o suplemento feminino deles lá. Essa crônica que sai essa semana é sobre inteligência artificial. É uma pauta que está todo mundo discutindo e tal, que tem que se posicionar de alguma forma. Então, a inspiração, ela vem muito disso. De tu estar olhando e observando ao mesmo tempo. Então, não é simplesmente, estou aqui só consumindo isso por consumir e tal. É o que eu posso pegar disso aqui para virar um texto, para virar uma fala, né? Porque, então, o próprio texto que vocês comentaram agora do apagão, né? Partiu de que eu, num primeiro momento, me incomodei que eu estava sem luz na minha casa, né? Então, reforçando então para nossa audiência, né? Teve aquele temporal, né? Na nossa aqui na região e todo mundo foi afetado de alguma forma. Sim. Né? Então ficou sem luz, sem água, mas tiveram casos muito sérios de pessoas que perderam suas casas, perderam a vida, enfim. E muito mais sérios eu acordei do que ficar só sem internet e televisão, né? E aí eu acordei, tava sem luz, enfim, aquela coisa, né? Já se comentando que estava sem água, para ficar sem água. E no primeiro momento, obviamente, me incomodei. Fui para casa dos meus pais e tal, porque meus pais estavam com luz, então a gente passou o dia inteiro lá, sem internet e tal. E aí eu comecei a ver as pessoas compartilhando. Todo mundo compartilhando. Você quer, cobrando. Estou há tantas horas sem luz, não sei o quê. Que absurdo. Daí, grupo de condomínio, né, gente? Não sei se vocês têm, mas esse é um dos... Junto com um grupo de mães, grupo de colégio. Grupo de condomínio, né? Aí, assim, enfim, eu acompanhando lá o grupo de condomínio dos amigos e tal, né? Os nossos. Todo mundo reclamando. Todo mundo reclamando, indignado, pressionando a síndica e tal. E daí, eu estava incomodada com aquilo, não estava conseguindo explicar direito, né? Enfim, eu não estava conseguindo sair da bolha, como muitos de nós, né? E aí, no momento que eu assino 0 Hora de Papel, né? No outro dia, eu olho aquela capa e penso, mas, gente, peraí, né? Gente sem nada, fazendo campanha por abrigo, por doação e tal. E aí a Fátima Torre, que é uma pessoa muito legal, que também recomendo para vocês, se vocês não a conhecem, ela tem a Fala Feminina, um projeto muito bacana, uma jornalista daqui. Ela fez um post, tirou uma foto de um senhor arrumando o poste da rua dela, né? E ela disse assim, esse cara tá X horas aqui arrumando o poste, tentando voltar à luz. E eu fico pensando, como será que tá a casa dele? Como será que tá a situação dele? Tá todo mundo pressionando ele para arrumar. E eu fico pensando... Eu falei... É isso. Eu falei, Fátima, vou pegar teu gancho e vou escrever aqui. E aí eu escrevi sobre isso, né? E justamente porque eu percebi que tem esse egoísmo das pessoas de tu não conseguir... Porque claro que tava... Principalmente quem tinha negócio, que dependia muito da luz, empreende restaurante, né? Perdendo comida, enfim, entendo, né? Tem essa questão. Mas, nesse momento, não é uma situação isolada. Uma coisa é, caiu a luz da minha rua e estou há 24 horas, ninguém veio fazer nada. Não é uma situação isolada. Não. Nessa situação, nós temos prioridade. Prioridade muito acima da nossa, e vai ter que ter uma organização. Está todo mundo precisando. Então, eu percebo essa ansiedade do ser humano de eu preciso resolver o meu antes que todo mundo, né? E a gente tem aí clássicos da literatura, do cinema, enfim, que falam sobre essa temática. Foi isso que eu quis trazer um pouquinho, né, naquele texto que, enfim, teve muitos compartilhamentos. Eu posso te confessar, eu recebi, na verdade, eu vi que uma pessoa repostou no Instagram, e acho até que foi essa, minha cunhada, irmã dela. E eu cliquei para abrir. Muitas pessoas repostaram. E eu olhei e via assim, cara, tu acredita que naquela... Foi bem no meio do apagão mesmo, literalmente. Tava todo mundo, tipo assim, sem água. Sim, foi no outro dia de manhã. Luz, exatamente. E eu também, eu te confesso que eu tava no meio da bolha. Na bolha. Indignado. Não, eu não sou de reclamar, não fico mandando nada. Não é de reclamar. Não digo reclamar nos grupos, que nem as pessoas fazem. Mas eu e tu, a gente fica, os dois ficam
A gente fica, em vez de se ajudar, a gente fica se retroalimentando. Isso ele tava por ele. Sem de nada. E aí, no meio do caminho, eu olhando aquilo, eu li, e eu te confesso que eu li aquilo ali, eu ainda falei pra ti, olha que absurdo isso aqui. A gente não para de reclamar. E olha isso aqui, foi só a luz. Né? E realmente, depois, eu pesquisei, eu fui procurar, e a quantidade de hospitais que ficaram sem luz, que realmente eram prioridade para recuperar a energia de lá, porque lá tinham pessoas que de fato precisavam, né? sabe? A gente tinha ainda quando recorrer e vai para casa de um parente, vai para um lugar X, mas quem tá no hospital lá, né? Então, a gente tem esse egoísmo a gente que só impera, perdeu né? algumas reuniões, sabe? Sim. E eu acho que isso que tu disse é muito sincero da tua parte, porque claro que teve muitos comentários ali no meu post, é um absurdo e tal, mas eu tenho certeza que muita gente se conscientizou, assim como eu me conscientizei pelo post de uma outra pessoa, e tu se conscientizou outra vez. Não foi um movimento natural. As pessoas muito esclarecidas e muito... estavam nas suas redes reclamando. CE, marcando a CE, cadê minha luz, entendeu? Sendo que estavam só sem luz, né? Então, acho que é mais assim, será que tem alguém que nessa situação deveria ser prioridade? Né? Em todas as situações, né, que a gente se vê. Então, foi nesse clima, né, que o post foi feito, foi escrito. E foi fantástico. Posso dizer que pelo menos a minha atingiu de uma forma muito positiva, porque é natural do ser humano reclamar. Sim, né? É padrão. Claro. Tu vê alguma coisa errada, tá reclamando. A gente tenta ir na contramão do que é o padrão, porque a gente sabe, a gente conversa muito em casa, a gente pensa, a gente faz terapia, e até sabe? porque a gente tem uma pequenininha, né? Claro. Que também nos ensina um monte de coisa. Muito. Mas, assim, acho que é tão importante a gente não se deixar levar pelo todo, porque a gente aqui conversando antes, até o tipo de conteúdo que a gente consome, né? Como é importante a gente tá ali no Instagram vendo, né? O Instagram, vamos pensar, o Instagram que é uma rede super, né, bombástica e popular. A gente, dependendo do tempo que tu dedica assistindo algo, tu tá dando uma audiência, tu tá alimentando um funcionamento, ou retroalimentando um funcionamento das redes sociais, né? E quando tu para e pensa sobre o motivo das coisas, a razão, assim, tu até te choca, assim, porque tu vai para um outro lado e para um outro extremo na contramão do movimento do mundo. E aí é muito doido, porque daí tu precisa pertencer àquilo ali, tu tem que estar na rede social, quando tu tá aplicando um negócio, né, usando da rede social como estratégia, tu tem que se fazer pertencer, aquela coisa, eu tenho que entrar, me abriram as portas, eu vou para onde for, vou. E esse eu vou para onde for, chega um dado momento em que a gente precisa ter consciência para poder escolher. E o quanto essa consciência, ela, às vezes, ela é difícil da gente tomar sozinha, né? Sozinho. Então, eu gosto muito e eu te leio. E outras pessoas também que eu gosto de ler, justamente para isso, para nos gerar alguns insights tão, assim, que eu digo que é tapa na cara, entendeu? Toma uns tapas aí, acorda de uma vez e vamos fazer diferente a partir disso, sabe? E olha que legal, né? Tu comentou aqui como a gente... Eu acabo... como a gente fala muito cuida o que a gente vai, né, passar. Como eu disse, eu tenho uma pré-adolescente e tenho uma miniatura conosco o tempo inteiro. Então, a gente fala muito disso. A gente tem que cuidar como a gente se comporta dentro de casa e o que a gente vai passar. E como eu acompanho muito nas redes sociais, esses tempos tu também fez um post que eu acho que tu estava sentada no sofá, lendo livro com uma taça de vinho. E eu digo assim, olha como dependendo já se da identificou imagem... só pela taça de vinho. Mas olha como dependendo da imagem, como aquilo te leva para um lugar diferente. Porque as pessoas não se dão conta, porque a gente vê tanta coisa... tanta podridão, né? E posta o que dá e acaba viralizando umas porcaria, né? E aí, quando tu olha uma imagem que te leva para um lugar diferente, tu já, sabe, tu calma assim, tipo, olha que legal, parado, com calma, lendo um livro e tomando vinho. Eu não poderia fazer a mesma coisa, tá? Pra você tomar o vinho e ler, eu durmo na hora. Não consigo ter esse equilíbrio aí. Mas o que eu quero te dizer é que como a gente acaba influenciando muitas vezes sem perceber. Sem perceber, simplesmente por uma imagem. Só por existir. Por existir. Né? Então, a gente... por isso que é importante isso que a Manu disse, porque a gente tem que ter o cuidado, o que tu quer transmitir. Porque tu pode atingir as pessoas de uma maneira muito positiva,
ou despertar dentro das pessoas o egoísmo, né, a raiva, né, todo esse mal que a gente vê aí fora, né, porque a rede social tem essa facilidade, né, Fê? E a gente vive uma era da responsabilidade, que eu Total. penso muito que tem que ter essa responsabilidade da influência, sabe? O meu conteúdo ele começou a mudar no momento em que eu comecei a me questionar o que isso tá de fato levando para a vida das pessoas. Então, quando eu compartilhava uma oportunidade que eu estava tendo, que eu sabia que poucas pessoas poderiam ter, então, tô num hotel 5 estrelas, por exemplo, né? Numa viagem num hotel 5 estrelas, super de luxo, que não estava sendo paga para fazer aquele conteúdo nem nada. Eu pensava, o que isso está acrescentando na vida das pessoas? Não é o destino. Eu estou mostrando aqui uma vida de luxo, né? Ou os meus recebidos, né? Isso, aquilo, ou tudo aquilo que eu entendia como ostentação e que fazia parte do meu lifestyle, né? Então, eu tinha determinadas oportunidades de vida que eu entendo que outras pessoas não tinham. E eu comecei a me questionar o que isso está acrescentando para aquela pessoa do outro lado. Então, hoje, quando eu vou compartilhar qualquer coisa que eu acho que não faz sentido para outra pessoa, que pode gerar qualquer sentimento de por que eu não tenho isso, ou né, qual é o sentido de compartilhar isso. E isso veio até de uma amiga minha, que ela disse assim, uma vez uma conhecida, enfim, ela disse para mim, uma vez eu quase deixei de te seguir porque eu achava a tua realidade muito distante da minha. Eu disse, pera. Só um pouquinho, né? Tem aí coisa errada aí. Isso foi definitivo para mim. Uma pessoa que eu admiro muito, é uma comunicadora também, enfim. E eu falei, pera, não, calma aí. Essa pessoa deveria ser meu público. Eu escrevo para essa pessoa, então... Sim. E aí eu falei, não, chega, sabe? Não quero mais compartilhar o lifestyle, minha rotina, enfim, se não tiver um propósito real atrás disso, né? E aí foi quando eu comecei a repensar, e principalmente a pandemia fez a gente repensar isso, né? Muito. As pessoas estavam muito dentro de casa e tal, então, assim, será que esse post realmente vai fazer a diferença ou vai ser mais um aí, solto, né, nesse montante? Não, e olha que importante que tu comentaste, né, Fê? A questão do propósito, né? Porque as pessoas fazem hoje muito mais... E a gente vê um monte, não estou julgando todo mundo, mas a gente vê uma grande maioria, não é nem minoria, que faz qualquer coisa para ganhar like, para ganhar seguidor, para ganhar o que for, né? E se destacar. Mas qual é o propósito disso, né? É como tu falaste, a gente conversa muito sobre isso e manter o propósito. Ele já né? virou, qual que é o nosso propósito? Ele Onde já a gente quer virou atingir? clichê, mas se a gente não resgatar a essência do que é de fato propósito, a gente se prostitui, sabe? É meio... Essa palavra, desculpa a palavra em si, mas eu não vejo diferente, assim, porque tu tem que ceder para uma pressão que talvez tu precise. Isso faz parte, né? Também a gente não pode se iludir que o mundo é de Ibope maravilhoso, no mundo dos negócios, em algum momento a gente vai, inclusive, aprender com isso. É isso aí. Mas que não perca a essência. A essência, isso é importante. Do negócio que nasceu de alguma forma algum dia, sabe? Esse é o cuidado que a gente sempre conversa muito e que a gente batalha. A gente não tá aqui para... Claro que a gente quer seguidores, a gente quer consumo do conteúdo, mas a intenção principal é mudar a vida das pessoas, é ajudar essas pessoas que estão inconscientes no mundo tomarem consciência, né, do que elas precisam fazer para serem mais felizes e para isso se reverberar pelo mundo, sabe? Porque a gente circula e cruza com tanta gente insatisfeita no mercado de trabalho, pessoas que estão porque têm a consciência de estar, mas porque precisam ganhar dinheiro a todo custo. Então, assim, a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas. As pessoas precisam tomar consciência de que tá dentro delas e tá a partir delas o movimento, sabe? Não, e a gente tem dados, né? Enfim, atualmente a gente tem um nível de depressão muito mais alto dos adolescentes, vocês que têm adolescente em casa, por conta das redes sociais. E né? ansiedade também, né? De ansiedade, de depressão. Exato. Então, todo mundo que trabalha com isso tem que ter uma responsabilidade sobre o que tu tá fazendo, de que maneira tu tá impactando o outro lado. Então, eu ainda vejo as pessoas que não saíram desse lugar, que são, né, aquele movimento que a gente chama de desinfluência, que são as pessoas que estão só ainda trabalhando com essa questão de ostentação, enfim, mas que instiga a curiosidade, as pessoas querem saber e tal.
mas que não tem problema. Eu tenho uma vida de luxo, vou compartilhar uma vida de luxo, ok. Sem problema. Mas o que é além? Né? O que é além disso? O que eu tô indo além disso? Eu acho que essa é a questão, né? Sim. Sem dúvida. Sim. Esses tempos, foi recente uma publicação da Flávia Alessandra. Imagina, gente, a Flávia Alessandra, aquela mulher. As pessoas estavam caindo de pau porque ela tava de biquíni, sei lá o que ela tava, de maiô, não sei, mas tava feliz, curtindo a vida e começou... eu não sei também, porque eu não vi, não acompanhei na entrevista, mas eu só recebi ali o post, né, que ela fez, um vídeo e tal, da disseminação do ódio, do posicionamento das mulheres criticando ela por ter uma idade mais avançada. Né? Imagina uma idade mais avançada, aquela mulher é maravilhosa. Sim. E ela falando isso, assim, o quanto, né, as pessoas elas estão disseminando ódio, estão usando disso para, ao invés de serem felizes, né, de trazer a leveza, que é o que a gente tenta aqui. Vamos conversar sobre assuntos duros, a vida não é um moranguinho, não é, mas a gente pode tornar ela um pouco mais leve. E as pessoas, elas ficam se judiando, se maltratando, é uma energia tão doida, mas ao mesmo tempo a gente também tem que encontrar dentro da gente essa força, né? Porque eu acho que é isso que faz sentido para quem escreve o que tu escreve com o coração, porque tu tem que te conectar com... tu tem que ter a sensibilidade para te conectar com a pessoa que tá lá arrumando poste de luz, que tu não sabe da vida dela, não sabe as necessidades dela, né? Ô Fê, não é à toa que agora a Manu falando e a tua história eu ouvindo tem tudo a ver com o nosso projeto. Porque literalmente, quando a Manu até falou, a gente trabalha há muito tempo no corporativo, né? No corporativismo das empresas. E a gente vê o quanto as pessoas... tem pessoas frágeis, tem pessoas doentes por estarem no lugar que não queriam estar. Que é literalmente o que tu trouxe de exemplo, né? Que tu disse, agradeço, lindo, maravilhoso, mas foi o ciclo. Literalmente foi um ciclo que se fechou e tu precisava entender que aquilo foi... E tanto que tu tentou de novo, né? Mas depois tu teve certeza que realmente o ciclo fechou, tá tudo certo e vamos embora. Mas o que eu quero te dizer com isso é que quando a gente até criou aqui, a intenção do projeto foi literalmente isso, tentar dar voz, né, de uma forma diferente e ajudar, trazer um pouco de informação para que as pessoas também tenham coragem, a mesma coragem que tu teve. E aqui não é a intenção para dizer, larga hoje o emprego e vai. Não, importante. Pelo contrário, é bem como tu falaste. Precisa coragem de ficar também, né? Exatamente, precisa coragem para ficar, mas precisa, se for mudar, né, mas que mude para algo melhor, mas que seja pensado. Não saia literalmente colocando cachorro na frente, boi, carroça, tudo, não, pelo contrário, né, faz algo pensado, mas também não precisa ficar se maltratando, né, se é algo que está te trazendo, que está te deixando doente, né, que está te levando para um lugar onde tu sabe que não é bom, literalmente corta aquilo ali e pronto. Tá? Mas eu só queria fazer esse ponto porque eu queria fazer uma outra pergunta. Isso não é uma pergunta. Agora eu falo. É porque a Manu de vez em quando ela fala pra mim assim, ó. Agora eu vou fazer uma pergunta. Ela fala. Não pergunta. E não pergunta. É um comentário. Exato. Mas assim, o que eu queria perguntar pra ti é porque a gente vê muito a era digital. Né? Então tá todo mundo o tempo inteiro no celular. A gente fala muito, eu digo pra ela, amor, vamos largar o celular agora, né? Tá lá a Antonella, porque a Antonella também ela já nasceu na pandemia. Então ela tem muito digital perto dela. E eu sinto que isso aqui se perdeu. Isso aqui, né? E aí tu fez um comentário que eu fiquei gravado aqui na cabeça. Nem tanto, vou fazer justiça à Antonella. Ela tem milhões de ela adora, ela adora. Mas eu digo que se perdeu porque a gente vê hoje as pessoas, todo mundo no celular. É raríssimo, por isso que eu te comentei que a tua foto me chamou a atenção, porque é raríssimo tu pegar as pessoas hoje e postar uma foto lendo um livro. Né? Tu vê as pessoas sim, tu vê o tempo inteiro. Eu sou um cara que eu posto, eu vou na academia, eu posto, tá? Mas às vezes eu fico pensando, tô postando demais, então para. Né? Mas às vezes eu falo, vou lá, vou postar pra ver se eu dou uma incentivada em alguém, porque eu vou muito cedo. Né? Eu digo, vou lá, vou dizer, cara, continua, né? Vai. Aí eu ouvi tu falando que tu assina 0 Hora, hein? Por quê? Porque... Onde é que te leva isso? Por que tem essa... Eu não tenho o hábito de ler o jornal digital, assim, né? Até o meu pai, ele vai lá, tem no iPad, vê e tudo. E eu não tenho. E eu leio o jornal todos os dias. Por eu ser jornalista e porque eu acho imprescindível para começar o meu dia e para conhecimento. E eu entendo que eu pegando aquele jornal físico e sentando como eu faço todos os dias, eu tomo meu café e sento depois para ler, eu realmente vou estar focada naquilo. Né? Porque o que acontece se a gente lê um jornal aqui, né? Ou no nosso computador, ou no nosso celular, ou no iPad, enfim. Vai ter outros estímulos. Com certeza. E eu não leio o jornal assim, do início ao fim. Eu leio dinâmico. Então, eu quero saber o que aconteceu. Se tem alguma coisa que eu paro, eu vou dar uma olhada. Normalmente, eu leio as crônicas, né? De algumas pessoas que eu gosto e tal.
Mas é um momento 100% de atenção no jornalismo, no que está acontecendo e numa fonte que eu confio, porque a gente tem que escolher uma fonte, né? Com certeza. Que a gente confia para seguir, né? Pode ser a Zero Hora, pode ser outro enfim. Para mim é a Zero Hora. Então, eu acredito nesse momento como um momento de foco e concentração nisso, que é para eu começar o meu dia. A partir daí, vocês falaram de inspiração, normalmente vai surgir alguma pauta, alguma inspiração, alguma coisa. E vai ter sido um momento muito rápido de leitura, né? E que provavelmente se eu tivesse num outro meio de leitura, não teria sido. Disperso, Seria né? disperso, eu desistiria no meio, surgiria um WhatsApp de alguém, eu ia responder. Então, mais por isso, assim. Mas no meu condomínio são 56 apartamentos, só tem eu e mais um. São só 2, né? Antigamente, vocês lembram, né? Sim, Era todo mundo. Eu assinei Zero Hora. Claro. Eu fui assinante da Zero Hora. Sim, era todo Eu, mundo. Manuela, nunca assinei. Meus pais até hoje. O teu pai Claro, assina a até edição hoje. dominical É era isso aí. nossa, Total. né? Aham. Mas eu gostava de ler. Então, por isso que eu... E eu também leio livro físico, não leio no Kindle, enfim, e-book. Gosto muito do livro físico e acredito nisso, né? Na questão de que Sim. enquanto tu tá... O Kindle, ele não tem outros estímulos, mas de qualquer forma, né? Tu tá longe de uma tela. E eu vou te dizer que faz um bem danado quando tu resolve ler livro e sai um pouco do digital, porque muda completamente, né? Pelo menos pra mim. Eu me sinto diferente quando eu começo a ler o livro. E até pra manusear. Olha a diferença. Tá, tudo bem, a gente tem outros recursos tecnológicos, né, com uma tela um pouco mais... Mas, eu acho até glamouroso ler um livro, sabe? Eu acho lindo, eu acho que... Sei lá, não sei, eu acho chique. E sabe que existe uma coisa que é interessante sobre crianças, que eu vi um amigo esses dias que tem 2 filhos pequenos, ele falando que ele vivia incentivando as crianças a ficarem longe das telas e tal, e além mais. E ele é um cara que lê muito, mas ele lê no Kindle. E ele se deu conta que os filhos dele não... Se ele dizia, o papai tá lendo, eles não entendiam que o papai tava lendo, eles entendiam que o papai estava numa tela. Tá numa tela, não importa E aí o ele quê. abriu mão do Kindle e foi pro livro para passar isso pros filhos dele. Não, eu estou nesse momento lendo, eu não estou numa tela, porque como que eu vou dizer sai do celular Se eu tô numa tela. Se eu tô na tela. Exatamente. Bem Então isso. tem isso também, né? A questão do exemplo, enfim, para quem muito tem forte. criança em casa, né? Que acho que é importante. Total. Tu tem algum trecho aqui, eu não quero dar spoiler, mas tu tem algum trecho pra ti que é marcante aqui dentro do teu livro? Que tu tem diga assim, É isso difícil. aqui pra Pra- mim é... pra dona Eu do sei que livro. 270 dias tu deve ter muita história, mas tem Escolher algum um é trecho complexo. aqui? Olha, tem um episódio especial dessa minha jornada que eu passei um mês na Índia, né? Então, desses 9 meses, um foi na Índia. E eu fiquei num retiro espiritual, num ashram, que eles chamam lá, né? Então, essa parte da minha jornada é uma jornada muito importante de autoconhecimento, assim, e de Que demais. autocontrole também, enfim, e de espiritualidade. E depois que tu voltou dessa viagem agora, tu seguiu fazendo alguma coisa nesse sentido? Tu faz yoga, praticando, alguma coisa assim? Ou não? Eu tentei muitas vezes, mas eu não consegui achar nenhum lugar em que eu tivesse a mesma conexão que eu tinha lá e o mesmo estilo. Deve ser difícil. Então, eu faço sozinha, né? Eu tenho ainda tudo registrado, eu anotei tudo, enfim. Mas não é a mesma coisa, porque ali eu Sim. realmente vivia yoga, né? Então, era o lifestyle da yoga, que não é só as asanas, as posturas que a gente chama. É todo um lifestyle, né, de yoga. Então, foi uma experiência única e eu me conformei com isso. No momento, eu era chateada com isso. Como é que eu deixei de lado? Não tô mais fazendo, não tô meditando, não tô isso, não tô aquilo. Eu sei fazer. Se eu for meditar hoje, eu vou conseguir e tal. Às vezes, eu faço. Mas eu entendi que ficou nesse lugar, sabe? Então, em algum momento, se eu tiver que resgatar, eu vou resgatar e tá tudo certo, sim. Legal. Eu entendo que, pelo menos, me parece hoje que tu faz uma espécie de conexão, principalmente no teu horário da manhã, né? Que é como tu mesmo falaste, tu toma teu café, tu lê a tua 0 hora e dali tu starta o teu dia, em aspas, né? Sim. Tu escreve todo dia? Não. Eu deveria escrever todo dia. Eu não escrevo, confessando aqui. Futuramente, acho que sim. É que eu ainda tenho... Eu não consigo viver da escrita ainda. Então, eu ainda tenho muitas outras coisas, né? Que Como vão as paralelas. mentorias, as aulas, sim. as aulas de pós que eu tenho que montar, os cursos. Então, como eu tenho outras atividades, É reuniões, difícil tu enfim, escrever eu não tudo. consigo. Quando eu escrevi meu livro, eu fechei a agenda e daí, sim, escrevia todos os Quanto dias. tempo tu enfim. levou pra escrever?
Eu terminei de finalizar ele em 3 meses, mas porque, mais ou menos, 3 meses, 2 meses, mas porque ele já estava muito escrito. Sim. Né? Então, era mais uma questão de revisão e início e fim e tal, Sim. né? Senão, acho que não seria um processo bem mais longo. Mas, assim, eu escrevo pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, né? Então, isso sim, eu vou... E eu escrevo pro meu Instagram, são aqueles textos curtinhos, né? Mas pelo menos também um texto por semana tem ali um textinho curtinho que também... Aí eu paro, me dedico e tal. Que legal. E em que momento... Eu não paro. Em que momento entrou o maridão na vida? Porque, né, eu imagino que no processo do autoconhecimento, muitas questões relacionadas ao amor, né, a tua disponibilidade para o relacionamento deve ter mudado também, né? Sim, eu voltei de viagem, eu cheguei no dia 15 de dezembro em Porto Alegre, eu conheci o Felipe no dia 23 de dezembro, uma semana depois, exatamente. Presente de Papai Noel. Sim, presente de Papai Noel, exatamente. Ele tinha uma loja, né, ele trabalha com moda masculina, meu marido, e ele tinha uma loja de moda masculina e eu fui comprar um presente pro meu irmão, de ultimíssima hora, assim. Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Então, primeiro a gente se encontra... Ele já estava me seguindo no ida e volta, porque ele tinha ido pra África e tal, e daí ele pegou umas dicas ali, enfim, quando eu tava na África. Ele já tava ali dando já, né? Já tava ali. E aí, no dia 23, eu fui pra um barzinho, enfim, pra uma festa, e ele tava lá. Dele, tu voltou e tal. A gente se conectou, conversou um pouquinho, mas papum, cada um foi pra um lado, deu. E no dia seguinte, eu fui pra loja. Fui pra loja lá comprar o presente. Mas tu não sabia que era a loja dele? Ou Sabia. Mas ele quase nunca... Ele tava sempre no escritório. Depois eu entendi melhor o contexto. Mas eu achava que ele nunca tava na loja. Mas, na verdade, ele tava sempre no escritório, que era em cima. Sim. E só que, como era Natal, ele tava lá no agito, né? E aí, ele desceu. Foi no dia 24. E aí, ele desceu e a gente conversou um pouco mais ali. Até minha mãe tava junto. Daí eu falei, mãe, tu acha que esse cara tá meio que dando em cima de mim? E daí ela não tinha reparado, porque se vocês conhecem o Felipe, ele é um gentleman, assim, sabe? Super, nossa, ele é super discreto. E aí... Gentil. Super discreto, assim, mas ele ficou ali conversando E aí tu até ficou em dúvida. Eu fiquei em dúvida. Será que ele tá me dando uma cantada? Só que ele tava indo viajar pro Ano Novo. Mas aí a gente começou a se falar pelas redes, na volta, quando ele retornou, a gente saiu jantar e nunca mais. Ai, que legal. Nunca mais nos separamos. Você então. tem quantos anos já? A gente tá juntos há 5 anos, casados há 3 anos, né? Casados há 3 legal. anos. Legal. Ele escreve? Não, Não, mas lê bastante. Lê bastante. Isso tinha que ser, porque... Sim. Isso era até um ponto de É que discussão nos mundos, outros relacionamentos. Né? São mundos, né? Porque daí tu fica isolado, né? Então eu exato. entendo que pra outra pessoa é uma coisa tipo, que chatice, essa pessoa só tá lendo, não tá comigo nunca. Então tem que ser alguém que tenha esse hábito também, que faça sentido, né? De alguma forma. Eu digo que tem... que nem quem faz terapia. Se um do casal faz terapia e outro não deu, em algum momento a coisa vai começar Exatamente. a se colar. distanciar. É tenso. E vocês têm os momentos de vocês, cada um tá num canto lendo? Tem, muito. Eu Live. leio muito antes de dormir, gosto muito. E ele também, então. Ele acabou criando esse hábito, porque ele via TV e eu comecei. Coitado. Falei, bom, se tu quer ver TV, vai ter que ver na sala, porque eu vou ler no quarto. Ele louco pra olhar uma série. Aí a gente divide os horários, assim, a gente dá uma equilibrada. Mas eu entendo que é hora de deitar, assim, é uma hora que a gente precisa se desconectar um pouco, né? Eu também. Então, a gente vê a série na sala. Tá faltando. Vamos gravar. Ainda bem que tá gravando. Tá gravando? Vamos, Obrigada, podcast. Porque ela conecta todo dia na cama. A luz essa chega... noite- Não pode também. Não pode. Tem vezes que eu deito, eu olho pro lado, tem aquela luz no quarto e ela tá assim. Ó, eu que já tive... Cara de pau. Mas a TV é muito pior. Eu que já tive ansiedade e depressão. Isso é fato. Gente, quantas vezes... Eu também tinha esse hábito. Eu acordava e fazia assim, ó. A primeira coisa, né? E daí, eu já começava de mal. Sabe quando entra uma notícia ruim? Ou uma pessoa manda um WhatsApp que tu não gosta. Eu, às vezes, recebo um hate na rede social, uma coisa assim. Já começa mal. Já começa torto. Começa torto, né? Aí eu falei, não, gente, eu vou levantar, uma energia vou que não nos alimenta no pro banheiro, bem. vou escovar meus dentes, vou lavar meu rosto. Depois eu pego... Vamos fazer outras coisas primeiro, né? Então, eu sei que é desafiador, mas eu acho que é interessante a gente manter o celular concordo. meio distante do nosso lugar de descanso. Eu tenho que exercitar isso, eu Por favor. confesso. Porque é o meu relógio, meu despertador, é meu tudo. Em vez dela travar, ela já...
Aí eu digo pra ela assim, ó. Mas- Ela chega a me xingar, porque eu digo pra ela assim, bom dia? Ela, hã? Bom dia. Não, mas o Eu, pior- bom dia Primeiro é bom dia pra rede. Que horror, não é assim, não. Ele tá me caluniando, pessoal, não vão atrás dele. Mas uma coisa que é muito ruim, que eu não gosto, é da TV. Gente, a tela da TV é gigantesca. Ilumina o quarto inteiro. Esse aqui, Ah, foi liga a um TV. dia Deixa eu agora. preciso do Um meu dia espaço só de agora. fala, Foi por um dia, favor. nunca mais Ele liguei. liga a TV. E aí eu digo, o quê? Só falo isso. Que? Ai, bem rapidinho. Eu só quero ver um negócio, não sei o quê. Eu olho pro lado, ele já tá dormindo. Era a E mesma a TV coisa que tá ligada. acontecia. Daí por isso que eu ficava assim, ó, pé da vida. Eu também fico. Porque eu não queria ver TV. Aí, não, eu vou ver. Aí quando eu via, dormia. Daí eu que tinha que ir lá e desligar. Exatamente. Ou pior, eu dormia e quando eu acordava, tava aquela Tava a barulheira. TV. E daí tu acorda com aquela engronha, porque tu fica com aquela voz. Aí eu agora, eu já acordo Nunca ele. mais, né, amor? Amor, Foi só domingo TV. agora. Desliga. Assim, ó, com uma ênfase. A TV. Aí eu já tava lá do outro lado do mundo. E eu falei, azar é teu, ninguém mandou ligar a TV. Então, assim, são coisas Tão que a ruim, gente. cara, que ela me acorda aí. Não, eu também. Comecei a ficar. Aí eu decidi que não. Gente, eu não. falei, ó, quem sabe então a gente não Tu liga. Porque também ele... acorda ele quando ele dorme. Mas eu também, porque eu dizia pra não Acordem, ligar. Coitado acordem, desses todas homens. vocês acordem, seus maridos e suas esposas e etc. Eu dizia pra não É ligar. só Ele... pegar o controle. Acorda. Desliga. Não, porque, primeiro, isso era uma coisa também que tem a ver com 0 hora. Tem coisas que na cama a gente não leva controle, né? A 0 hora, pelo papel, Sim, aquela de coisa. higiene, Higiene, exatamente. Controle de TV não tem que estar em cima da cama. É. Não. Não, passa rolando por tudo. Antonella que toca no chão. Não, pelo menos na minha cama eu não gosto. Eu gosto da minha cama e o meu pijama é só. Eu concordo. literalmente, depois do banho, eu boto pijama. Tipo, não saio de casa com pijama. Às vezes, esse aqui bota uma Onde calça eu do vou? pijama, vai pegar pizza. Mas Vou eu não botar saio de dentro do carro. Aí eu já fico nervosa, porque eu digo, bota uma calça, porque é a mesma calça que vai sentar no carro, vai sujar, vai deitar na cama. Pode ser toque, pode ser eu o que também for. tenho essas neuras. Mas é umas neuras que, tipo, eu tenho não nojinho, precisa ter não neura, gosto. você- Tipo, nojinho. sentar de calça jeans na cama. Ah, Nem não. pensar, nem pensar. Roupa na toque. cama de Eu gente. também tenho Tem essas- gente que se cobre. Sabe? Sim, Tipo, dorme assim, de roupa. Não, É, nem pensar. Não tem como. Graças a Deus, ele já me respeita, ele já me entende. Ele não faz Desfocamos total. Virou um momento fofoca do podcast. Mas quadro é que fofoca. convívios, né? E até eu ia perguntar coisas. Eu já tô querendo saber da vida de vocês, né? Óbvio. Porque aqui a gente quer saber de tudo. O que vocês fazem como casal, assim, pra desopilar? Eu já voltou. Eu ia fazer essa pergunta aí. Eu já ia fazer essa pergunta É o convívio, também. é o convívio. O que vocês fazem pra desopilar? Como é que vocês se, assim, namoram, se divertem? Porque viajar, tu já foi pra tudo que é, né? A gente gosta muito de viajar, assim, então dá umas fugidinhas pra aqui perto mesmo, né? Na nossa serra, enfim. Mas a gente tem uma rotina nós dois muito positiva. Então, final de semana, principalmente, semana é muito corrido, mas final de semana a gente tem muito essa questão de cinema, de ver muito filme. Nós dois gostamos muito de cinema. Então, assistimos muito filme, muita série. E a gente tem um hábito, talvez, meio idoso, mas que a gente adora, que é jogar. A gente joga carta, a gente Ai, que joga legal. tabuleiro, a gente joga vários jogos, assim. Uno? Vocês jogam Uno? Não, Uno não? não. Ah, tá, porque o Uno A eu ia dizer que dá separação. Vocês jogam imagem e ação? Imagem, A ação. gente adora. O War é pior, né? O War é pior, O o War é War pior. sim. O War é pior. Então a gente gosta muito de jogar. E isso é legal, porque aí sim a gente desconecta e tal. Então, quando a gente tá muito em tela, eu falo, vamos dar uma jogada final de semana. Sair jantar, enfim. Joga o que? Canastra? Vocês jogam? A gente joga Mesh Mesh. Vocês conhecem Mesh Mesh? Eu não sei jogar, mas eu já ouvi falar. Não, eu não conheço. É Mesh como Mesh. se fosse um pontinho assim, mas que tu pode mexer no jogo dos outros, enfim. Ah, tá. Aqueles que eles burlam. pontinho Eles eu burlam as conheço. regras. Isso entendi. mesmo, é. Aqueles que sempre dá briga. lá Mas no fora. Uno também, tu vira e mexe, vem uma regrinha nova. Então, e a gente tem uma coisa que até ficou muito conhecido na pandemia, que era um hábito do casal e que muitas pessoas adotaram, eu considero que é uma influência legal como casal que a gente passou, que partiu do Felipe, isso antes da pandemia. A gente tinha uma vida social muito atribulada, eu principalmente, muitos eventos, muitas coisas que a gente tinha que ir, tinha que estar presente e tal, então a gente não tinha nunca um momento nosso, né, de noite. E aí, ele um dia me questionou sobre isso, assim, pois é, a gente tá sempre saindo, indo para evento e tal, a gente não tem o nosso momento. Que tal se a gente fez todo o início de semana, a gente pegasse, olhasse para nossa agenda
e fechasse um dia, qualquer dia, o dia que funcionar, para ser o nosso dia de uma janta mais longa, assim, que a gente vai conversar, vai namorar, vai fazer uma coisa legal, tomar um vinho e tal. E daí eu falei, acho que tu tem razão, realmente, né? Acho que tá meio demais mesmo, vamos fazer isso. Então, a gente fazia isso. Todo início de semana, a gente olhava ali as agendas. Tá, que dia tu pode, que dia pode? Tá, quinta-feira, fechou. Esse dia não vai entrar nada, vai ser o nosso dia. E aí, a gente criou esse hábito, que era a janta longa, né? E na pandemia, a gente cultivou isso, né? De fazer, só que aí, normalmente, a gente saía para jantar. Sim. E aí, na pandemia, não dando para sair para jantar, a gente falou, vamos manter a janta longa algum dia da semana, porque a gente tava o tempo inteiro juntos em casa, aquela coisa, porque a gente casou e confinou, né, gente? Sim. Ou dava certo ou separava. Separava, não, é verdade. E aí, de tipo, quem sabe a gente se arruma, como se a gente fosse jantar fora, vamos encomendar uma coisa legal, vamos preparar uma coisa legal, Legal. vamos botar uma música, como se a gente estivesse num restaurante. E aí, eu dividi isso nas minhas redes, e as pessoas super aderiram, né? A maioria das mulheres, Legal. obviamente, que são mais românticas, né? Começou a propor para seus maridos e tal. E então, ficou muito conhecido isso, que é a nossa janta longa, que hoje voltou. Hoje, na vida social, tá muito mais tranquila, obviamente. Né? Então, a gente não precisa ter isso fechado em agenda. Mas se a gente acha que tá demais, a gente cuida, olha. E não vale ser no final de semana. A janta longa tem que ser durante. Tem que ser dia de semana. Então, é o dia do namoro do casal, assim, né? Um momento de fechar mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente também prioriza, assim. O nosso momento de conversa, de troca, de diálogo. Legal. Vamos propor isso aí pros Dindo. Ai, a gente já... Os Dindo ficar com ela e a gente fazer a Rodrigo, janta longa. É, importante. Pobre dos Ó, dias. Dindos. Eu sou a favor, sou a favor. Ai, que loucura. Brincadeira, porque a gente, se a gente não cuida, tu até deu o exemplo da pandemia, a gente entra numa rotina tão intensa, que já é turbulento o nosso dia a dia, que a gente acaba esquecendo o casal. Claro, literalmente. totalmente. E eu te digo que isso, de alguma forma, agrava quando tem filhos. Porque tu acaba direcionando tudo aquilo que tu faz pra eles. E tu literalmente esquece do casal. Esquece. O momento que a gente lembra é quando a gente começa a discutir, brigar. Não esqueceu isso? Tu pegou isso? Tu tirou a roupa dali? Às vezes Dá banho nela, tira ela, faz isso. Faz... A gente acorda, né? A gente acorda na pegada maluca, né? Porque eu tenho Mariana dentro de casa, então, assim, ela já acorda com uma energia daquela. E aí, às vezes, a gente já... Ela nos dita o ritmo, né? E aí, lá pelas tantas, a gente mora em casa, então tem 2 andares, aí a gente normalmente acorda... Antigamente era assim, eu acordava, nem falava, escovava meus dentes, né? Fazia toda a minha higiene ali no banheiro e saía do banheiro e dava, oi, amor, bom dia, aquela coisa linda. Hoje a gente vai se lembrar que a gente tem que se dar bom dia lá embaixo, depois de já ter feito todo o café, de já ter dado mamar, de já ter vestido a Antonella, sabe? Aí lá pelas tantas a gente se olha e diz, oi, amor. Tudo bem? Dormiu bem? Tu dormiu bem? Sabe? Então, assim, são coisas que a gente tem que cuidar, né? Sem dúvida. E que isso alimenta também a relação, né? Independente de qualquer coisa. Eu olhei pra pizza ali. O que é uma comida especial pra vocês? Comida? Vocês gostam de... A gente adora restaurantes, adora experiências gastronômicas. A gente não cozinha. Não cozinha nenhum dos Quer dois. Quer dizer, na pandemia a gente teve que se virar, né? Aquela coisa. Que desespero. Desespero. Mas perceberam que não gostam mesmo e deixam pra quem sabe. Se eu tenho que fazer, eu faço, óbvio, né? Sem me Morrer de virar. fome, tu não vai. Estão tudo vivo. Exatamente. Mas assim, mas a gente não é muito de ir pra cozinha, assim. Então a gente acaba indo buscar experiências gastronômicas em restaurantes. Sim. Mas lá em casa, o que não falta nenhuma semana é o japonês. Então, o sushi certamente vai ter. E eu amo sushi, né? Pra mim, eu comeria todos os dias sushi. Eu também. Não, sem problema. E churrasco. E o Felipe ama pizza. Então, a pizza lá em casa também sempre vai ter um dia que vai ter a pizza. Normalmente final de semana, domingo e tal. E eu confesso que eu gosto também. Eu não comeria por mim, porque eu sou louca da dieta, enfim. Mas já que ele pede, daí eu me jogo. Só no final de semana pode, né? É muito parecido com a gente. Se vocês quiserem jantar lá em casa, olha aí, ó. O japonês vai ter parceria. Literalmente. Vai ter parceria. A gente se olha e diz assim... Aí ela diz, eu tô afim de um japonês hoje. É que nem vinho. Quando ela fala assim, mas um japonês com vinho, tá bom. É que tem umas comidinhas que precisa de um vinho, né? Uma coisa louca. Enfim. E o churrasco também é bem presente lá em casa. Total, Quer dizer, não total. é tanto,
hoje em dia, porque eu tô perdendo a parceria, mas a gente gosta bastante. O que te tira do sério, Fê? Também mais uma indireta do filme. Vou aproveitar, né, pra dizer o que Já que, né? Eu vou fazer um podcast com ela, cara. Na verdade, a gente tá, assim, ó, pensando seriamente em fazer uma terapia de casal aqui. Porque, olha, Ao vivo. A próxima Pano pra vocês convidam uma manga. psicóloga. viu? Vamos convidar uma Acho uma boa. psicóloga. Eu Acho uma acho que tá boa. faltando aqui. O que te tira do sério? Ai, o que me tira do sério? Eu acho que o que me tira do sério eu acho que é a prepotência. É a prepotência e a falta de cuidado com o outro, assim. Né? Então, o egoísmo, a falta de afeto, enfim, isso são coisas que eu tenho visto muito presente hoje, né? E na nossa sociedade, e entre amigos também, entre pessoas conhecidas, né? E é algo que realmente me irrita, assim, é quando eu vejo uma pessoa muito presa na sua bolha, muito presa ao seu redor, do seu umbigo, né? E que não consegue enxergar além, não consegue... E aí, possivelmente, eu ando com a minha tolerância bem baixa para isso. Até o Felipe falando, menos, né? Por exemplo, com preconceito, né? Antigamente eu era muito assim de, tipo, escutar e daí tu fica, deixa. Né? E agora eu tô num momento em que eu já não consigo mais, assim. Tem algumas coisas que eu vou acabar falando, não, mas realmente tu pensa assim, mas será que tá certo isso? Não, mas esse argumento não tá ok e tal. Então, eu tenho me colocado mais nesse sentido, assim, que eu acho que eu não me colocar estava sendo pior, sabe? Sim. Eu tava engolindo muito com farofa. Tu tá te posicionando muito mais firme hoje, Muito colocando mais. a tua postura, a tua posição, do que realmente só ouvir e tá, beleza, deixa passar e pronto. Porque o posicionamento é óbvio, a gente tem que também ver com quem que a gente está falando e qual é o contexto cultural dessa pessoa, histórico dessa pessoa. Então, obviamente, se a gente vai falar com uma pessoa de 80 anos, ela vai vir de uma outra educação, de uma outra cultura, Total. e talvez tu vai ter que relevar e repensar antes de... Não, tá errado, né? Mas, assim, quem já é nova geração, de um tempo para cá, daqui não passa, né? Algumas coisas, assim. Então, e daí, nesse caso, eu sinto que ficar quieto ou ser conivente acaba sendo cúmplice de situações ruins, assim, de injustiça, enfim. E eu acho que a gente está progredindo tanto nesse sentido, né? De ter diálogos mais amplos, assim, sobre muitas causas, sobre diferenças, sobre igualdade, sobre inclusão. Então, isso, para mim, eu acho que é um fator importante e que eu amadureci quanto a isso. Porque, às vezes, a gente não quer se colocar mesmo, principalmente como eu, né? Que vou perder seguidor, vou isso, vou aquilo e tal. Tem consequências, né? Tem consequências, mas aí tu põe na balança e pensa, tá, mas o que que... Isso vem com maturidade, né? É com a maturidade, assim. Eu tô segura do meu posicionamento. Então, se eu tô segura, tudo certo, né? Isso. Então, quem for, foi. Pago o preço de ser quem eu sou e gostar do que eu gosto. Exatamente. Sobre o que tu mais gosta de escrever? Tem algum tema bem específico? Sim, tem um tema que é o meu tema, assim, que as pessoas identificam e que provavelmente vai ser o meu próximo livro, que é a saúde mental, né? Eu sou uma pessoa muito voltada para a saúde mental. Eu faço terapia, há muito tempo, há mais de 10 anos, né? Sou muito fã da psicologia. Eu até gostaria um dia de fazer psicologia, estudar mais. Eu já estudo um pouco de psicanálise, assim, por fora, né? Nada muito sério. Até por conta dos meus textos, né? Me interesso muito pelo tema. Então, saúde mental, autoconhecimento é sempre um tema que eu abraço. Então, eu vou estar sempre de olho nessas pautas, nessas causas. E são os textos meus que mais repercutem também, né? Então, eu tive um texto que viralizou, que foi um texto muito importante para mim em setembro do ano passado, sobre depressão, e a partir desse texto foi quando eu me posicionei mais como escritora, assim, opa, alguma coisa aconteceu aqui, né? E para quem tem um viral, assim, eu nunca tinha tido um viral, é uma loucura o que acontece na tua vida. Assim, a experiência no viral todo mundo deveria passar, porque, assim, é uma loucura o que acontece, né? Porque quando tu vê, tá as celebridades compartilhando teu post, tu fica, gente, que momento isso aconteceu, né? Eu dormi, acordei, ganhei 5 mil, 6 mil, 7 mil seguidores, aí tu começa... E era um texto sobre depressão, específico sobre o Justin Bieber no Rock in Rio. E esse texto super viralizou. E eu entendi, então, que é uma pauta que eu domino muito e que eu abraço muito, assim, que eu acho muito importante.
Que legal. Bah, sou muito suspeita. Tu sabe, eu ia comentar, tu sabe, porque eu brinco que eu tenho uma terapia, né, a minha terapia diária, né, porque eu também é psicóloga, mas a gente conversa muito sobre saúde mental. A gente conversa o quanto a gente precisa se cuidar para não adoecer também, né? Porque a gente já vive nessa turbulência, então a gente fica pensando, o que a gente pode fazer para não adoecer? Porque se a gente começa a analisar mesmo, né, Fê? É tudo, né? Cuidar de filho, é trabalho, é conta, é isso, é aquilo, é aquilo. E se tu não tiver um equilíbrio, se tu não tiver um cuidado com a tua saúde, pra tu descer 2 palitos, né? Exato, exatamente. Rapidinho tu tá mal, tu tá E eu sou uma na pessoa escuridão, que né? até me torno chata às vezes, sabe? Eu sei disso, mas eu não tenho problema com isso também, porque eu sei o quanto é importante falar sobre o autoconhecimento. Em absolutamente todos os episódios. Nós temos 10 episódios gravados no podcast, desde o primeiro até o 11º que estamos gravando hoje. Eu falo sobre isso e dou ênfase para isso, e digo dos benefícios de fazer uma terapia, de se conhecer, para tudo, gente, para ser mais feliz, para se aceitar, para ter sucesso, para tudo. Não existe outra fórmula, não existe olhar para o lado e achar que a tua vida tem que ser igual a do fulano, do ciclano. Enfim, tu tem que saber qual é o teu conteúdo, qual é o teu quadradinho, onde tu é bom, onde tu não é bom. Então, como é importante isso, né? Parabéns. Quando que vem o teu próximo livro? Bom, eu comecei a escrever ele nesse começou? ano, e parei, né? Então, o livro, ele é muito em processos, assim, e era um tema que estava um pouco pesado para mim, eu precisei me distanciar dele, eu funciono mais me distanciando um pouco do tema. Como foi esse processo? Eu escrevi 5 anos depois, né, o livro da viagem, e funcionou muito bem para mim. Talvez se eu tivesse escrito diretamente ali, teria sido diferente. Então, eu precisei me distanciar um pouco, né? Ele é um romance, é uma coisa muito mais difícil para mim, porque um romance, ele envolve ficção, personagens que eu vou criar, que não existem, porque o meu objetivo é entrar numa editora agora, de fato, comercial, né? Então, essa publicação eu fiz independente. Então, para te ter parceria editorial, normalmente não é com uma autobiografia ou com um livro de crônicas que tu emplaca. É com um livro com uma complexidade maior, né? Sim. Então, eu tinha que ir para esse lado do romance, assim, da ficção. E construção de personagens é uma coisa muito difícil. Eu ia dizer, se falar do real já é difícil, imagina a construção de um personagem. Difícil, muito difícil, e que para mim é novo, porque eu escrevo um perfil de crônica, né? Então, acho que ele vai levar... acho que ele vai levar um tempo ainda, mas eu tô tranquila quanto a isso, assim. No início eu tava bem ansiosa, porque eu queria muito no flow desse e tal, enfim, as pessoas me cobrando, me pedindo. Mas agora eu tô muito tranquila quanto a isso, assim. Que ele vai ter o processo dele, assim como teve esse. Sim. Né? Então, eu vou administrando. Mas ele povoa, eu tenho um amigo meu que ele fala isso, ele povoa a minha mente todos os dias, né? Todos os dias eu tô pensando sobre isso, ou pensando, se eu fizesse isso, se eu puxasse isso, e se eu começasse do zero, Sim. né? Então, ele tá ali, ele existe. E tem alguma coisa que tu ainda não fez que tu queira fazer? Tu já escreveu um livro, tu já plantou uma árvore? Já. Tá, tem alguma outra Tu vai comprar uma coisa bicicleta. que tu queira fazer que tu ainda não fez? Olha, eu acho que publicar esse romance para mim vai ser algo bem importante, assim. Uma virada de chave na minha carreira como escritora. Independente do alcance que ele tenha, enfim, tenha ou não tenha alcance. Mas acho que para mim vai ser definitivo nessa virada de chave que demorou tanto. Foi um processo para acontecer, né? Para assumir esse lugar. Então, acho que isso vai ser importante. Tu falou aqui pra ela disso aqui. Tu tem um sonho que tu ainda não realizou? Tá linkado com o livro ou não? Eu acho que sim. Acho que tem vários, né, gente? Acho que, nossa, tem inúmeros sonhos, mas tem né? aquele que tu acorda e fala, isso aqui eu queria, mas a escrita, sim, é uma coisa que eu busco. A escrita profissional... é claro que isso vive num lugar da minha cabeça, sim, assim, muito de sonho, né? De poder viver da escrita 100%. Não, né? Mas é desafiador no nosso país, certeza, né? Então, como eu falei, eu não consigo me dedicar... Quando eu lancei o meu livro, eu fiz uma série de lives com alguns escritores, né? E fiz com o Fabrício Carpinejar, com a Cris Guerra, enfim, com vários muito bacanas. Uns desconhecidos aí. E eu acho que foi para a Cris Guerra que eu perguntei se ela vivia... Tu já consegue viver de livros? E ela disse que não, né? Que ela escreve muito e tal, mas que não é isso que sustenta ela, né? E o próprio Carpinejar, que é um dos
maiores escritores do Brasil hoje, né? Ele também, a gente sabe que ele Ele com faz palestras, exatamente. exato. Palestras são para as marcas, enfim e tal. Então, eu tenho uma sensação que é isso. A gente faz outras coisas para sustentar a nossa escrita, que é o que realmente importa, né? Que é pra gente, é o nosso propósito, né? Que legal. Entendi. Por que tu tá aqui com a gente hoje? Olha, eu acho que, como eu comentei, né, no primeiro momento, para mim, a minha missão é compartilhar. Quando eu dei essa volta ao mundo em 2017, eu pensava muito sobre o que as pessoas iam querer saber dessa história, qual era a curiosidade. E que raríssimas pessoas têm a oportunidade de fazer o que eu tive. A começar por pedir demissão, né? A gente falou sobre total. isso e a gente vê muitos coaches, enfim, falando, vai, pede demissão. Não é assim, né? Tem muitas outras coisas envolvidas, tem questão financeira, tem questão estrutural, questão emocional, questão para pedir uma demissão não é assim, tem que ter um preparo, tem que ter estrutura para isso. E às vezes ficar, tá tudo bem, né? Também tem gente que prefere estar num lugar mais confortável e tudo certo. Então, as pessoas tinham muita curiosidade sobre demissão, sobre a viagem. Dar uma volta ao mundo é uma coisa para pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Por inúmeros motivos, não só o financeiro. Sim. Com certeza. Né? E então eu pensava, o que eu vou fazer com isso? Tudo que eu aprendi, com todos esses lugares que eu passei, né? Com todas as coisas que eu entendi. Compartilhar. Então, acho que essa é a minha missão. Então, sempre que eu tenho um chamado, como vocês tiveram, a gente nem se conhecia, né? Pessoalmente, só pelas redes. Sempre que eu tenho um chamado para compartilhar a minha história, eu vou. Eu vou e eu acho que essa é uma missão. Assim, se alguém puder tirar alguma coisa do que eu falei, né? Já deu, já se cumpriu, já valeu, né? A vinda. Que Então, demais. Eu posso te dizer que a tua vinda, sim, eu tenho certeza que vai ter muito aprendizado, porque as pessoas, sem a gente conhecer, eu só pelas redes, eu já tinha tirado pelo menos de 2 posts teus, eu consegui tirar aprendizado, então imagina o quanto tu vai Agora, atingir nas de últimas pessoas. semanas, tá Nas falando, últimas né? semanas, É. exato, só nas últimas semanas. Então, É. se você começar o teu histórico, é louco. Então, assim, que demais. E que história, né? Minha última pergunta, te prometo. Eu ia perguntar, mas já que tu vai fazer a última... A minha eu paro. última pergunta. É a Tu quer tua fazer última. uma última pergunta? Não, pode fazer. Então, Depois eu vou fazer faço. a minha última pergunta. Que mensagem tu quer passar para as pessoas, assim, com toda essa tua bagagem, toda essa tua experiência, toda a tua coragem, toda a tua fraqueza também, que eu acho que também, né, faz parte. Te ajudou a Te a colocou chegar em onde tu estás momentos, hoje né? também. O ser humano vive momentos de força e de fraqueza e tá tudo bem, é isso aí mesmo. Mas que mensagem tu passa para essa nossa galerinha aí que tá nos assistindo? Eu acho que eu só consegui ser melhor nas minhas coisas, né? Me realizar e entender que eu estava conseguindo fazer alguns passos importantes, não só para mim, para os outros. Quando eu descobri a vulnerabilidade, né? Então, eu acredito muito no poder da vulnerabilidade, que é aquela questão de uma vida sem filtros, de... eu cheguei aqui hoje, foi uma correria, não deu tempo de ir para casa, não consegui me maquiar. Eu não vou ir? Não, eu vou. Independente disso. Eu acho que vai além. Gostaria? Gostaria. Mas eu sinto que a gente tem muitas barreiras hoje de filtros na nossa vida que acabam nos impedindo de se conectar, de conversar, de compartilhar histórias. Né? Eu acho que compartilhar histórias é muito importante. Porque se eu fico guardando, a gente tinha aquela coisa, né, antigamente, não fala pra ninguém que tu tá com um problema, não fala pra ninguém. Daqui a pouco eu vou compartilhar contigo que eu tô com uma questão e tu vai dizer, já passei por isso, olha, faz isso, faz aquele e tal. Então, a vulnerabilidade, que não é a exposição em excesso, é diferente, né? Para quem não entende muito, acho que vale a pena estudar. Total. Né? A vulnerabilidade não é eu escovando os dentes no meu Instagram, não é isso. A vulnerabilidade, ou eu fazendo depilação a laser lá. Né? A vulnerabilidade é eu demonstrar nos momentos também que eu tô fraca, os momentos que eu tô forte, e as pessoas me entenderem 100% quem eu sou. Então, eu acho que se as pessoas conseguirem ser um pouquinho mais vulneráveis, todos nós, né? Se conseguíssemos olhar com mais generosidade para a gente e para a nossa vulnerabilidade, com certeza nossas conexões seriam mais reais, até para discordar, né? Para discordar, para conhecer coisas novas, para abrir espaço para diálogo, enfim. Então, acho que esse é uma dica, uma sugestão, na verdade, que eu deixo. Que legal. Obrigada.
E demais. Diga, meu marido. Eu fico, não, Qual é a tua última pergunta? não, Era essa, literalmente perguntou o que eu queria perguntar. né? A gente né? tem dessas no casal. Ela acaba pegando as minhas perguntas E ele eu as não minhas, consigo e tá fazer, tudo bem, né, porque Fê? nós somos um podcast só. Claro. Um podcast né? só. Aí que legal. Eu fico muito feliz com o pouco que tu trouxe das informações pra mim, porque literalmente é um pouco. Quer conhecer É, um de pouco uma mais, tá aqui. Tem uma história né, gigantesca, tem menina? muito por trás pra te, eu acho que conhecer um pouquinho mais, principalmente das tuas vulnerabilidades, como tu mesmo disse. A tua própria rede tu traz literalmente quem tu é, né? Eu acho que agora no teu finalzinho tu falou algo super importante, né? Conexões verdadeiras. Como a gente sente falta disso, né? Porque é Sim. muito fácil eu vender aqui, né, na rede social, aquilo que eu gostaria de ser. Mas de fato quem eu sou, né? Então isso para nós é super importante e principalmente tu trazer esse teu depoimento, a forma que tu trouxe de uma eu vou dizer assim, de uma conexão extremamente verdadeira. Quem tu é, literalmente. Eu sou essa aqui, tudo certo e gosta de mim assim, tá ótimo. Não gostar também, tanto faz, não vou tá Exatamente. brigando Ninguém algo. não vai Ninguém é agradar obrigado todo a mundo. ninguém, É, exatamente. exatamente. Não entendeu? tem jeito, né? E é literalmente o que a gente faz também, né, mano? A gente Claro. tá tentando, né? Tentando, Porque a sim. gente Com tá- certeza, vocês Somos, estão sendo entendeu? muito vulneráveis, A né? gente Começar tá um projeto, aprendendo, literalmente. convidar as pessoas para vir aqui sem Exatamente. conhecer. Nossa, isso é super vulnerável, né? É, e o convite Parabéns. é por pessoas e para pessoas que façam sentido com a nossa proposta aqui, sabe? Então, não é pela quantidade de seguidor, não é. É porque a gente tem que te ouvir aqui, a gente tem que querer muito te ouvir, sabe? Senão a hora... Já sei lá eu quanto tempo o Jorge tá sinalizando que já faz um tempo que passou de 1 hora e que a gente tem que encerrar. O Jorge é assim. Né? Mas assim, é isso, é não querer acabar e precisar acabar, mas para dizer que essa casinha fica de portas abertas para ti obrigada. sempre e a gente acho que é isso, se a gente também puder te ajudar de alguma forma a ser mais Com feliz, certeza. estamos aqui. Já ajudam, dando espaço aí para divulgação também do meu trabalho, Com da minha certeza. escrita. Muito obrigada. Foi muito legal estar aqui com vocês, Obrigada. passar bom. por esse papo, que foi bem mais de 1 hora. Depois, se tiver que editar, vai ter trabalho. É, o Jorge É o que problema depois do nos Jorge. xinga, né? O Jorge ele acaba, sempre que a gente acaba as gravações, ele fica, eu vou me ralar nesse aqui. Cada um aqui eu com já seus vi. problemas, né? Eu admiro muito o trabalho do editor. Meu Deus do céu, muito difícil. É verdade. Mas muito obrigada pelo convite de vocês. Realmente foi muito leve, muito solto. A gente nem viu o tempo passar. E vida longa aí, o Isso foco e aí. vai, Que né? Amém, legal, amém, obrigada. Fê, amém. E vocês aí nos sigam nas redes, compartilhem, que mais que é? Comentem, amor. Comentem, Dê like, Notificações. pra valer. Como eu sempre Isso, falo. essa parte é do Se Rodrigo. inscrevam, ativem as notificações, comentem e compartilhem. E né? não percam esse E livro eu ia maravilhoso. comentar isso aqui, ó. Quem é a Estrata? Então não percam, Fê Pandolfi. A gente já tá falando Fê porque nós somos já íntimos, tá? sou É Fernanda íntima. Pandolfi. E para quem tiver curiosidade, siga nas redes sociais, né, Fê? @FePandolfi. @Fê Pandolfi. Vai estar ali na descrição do vídeo, Do assim nosso como vai vídeo ter também. o nosso também, Foca e Vai, né? Então, @Foca e Vai pode, o @Foca e Vai podcast, né, Jorge? Viu? O Jorge aí só comenta pra gente. E é Um isso, é no Instagram gente. e o outro é no YouTube. Fê, mais uma vez, muito, Obrigada. muito obrigado, tá bom? Se a E, intenção amor, é boa, como é que a foca gente e vai, fala? né? É isso aí, Tá foca e vai, ó, galera. o Jorge mandou pra lá, foca e vai, então. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.